seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, venha falar aos nossos corações. Venha encher a nossa botija. Venha perdoar os nossos pecados. Mas de tudo, Senhor, que o Senhor venha habitar em nós. Venha habitar com a Tua presença. Queremos ser a Tua possessão e a Tua herança. Mas a Tua presença é a única coisa que nos basta. E quando a fé faltar, e quando o amor faltar, que do céu o Senhor nos mande, por amor a nós, que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Gênesis. Sabe, eu tenho pedido muito para Deus misericórdia, temor. Porque a cada dia que passa eu descubro que eu estou fazendo pouco para Ele, que eu estou longe do céu, que eu estou menos dEle. Por mais que eu queira muito Ele, por mais que eu viva para Ele, eu descubro que eu consigo ferir a Ele de formas diferentes, de maneiras diferentes. Eu consigo ferir Jesus. E eu fico perguntando para o Senhor, que amor é esse? Que mesmo eu sentindo, eu firo Jesus. Que amor é esse? Que tudo vem na frente de Jesus. Que amor é esse? Que vida é essa em Jesus? Que ainda me faz vender Ele. E eu estava sentada ali, eu estava no louvor e estava me incomodando. Isso. Em mim. Estava me incomodando, eu estava ficando com vergonha. E eu ajoelhei, e eu orei, e eu levantei, e eu adorei. E com vergonha. Falando para Deus. Que amor é esse? Que vida é essa? Né? E realmente estava me constrangendo, Jesus. Sabe, estava me constrangendo. E aí uma hora eu ajoelhei e falei, Deus, a oração que eu fiz no começo, que se o Senhor não me abrir os meus olhos para que eu veja o Senhor, ou que eu veja anjos aqui, ou que alguma coisa, Senhor. Eu sei que Satanás vai vir com uma seta e vai falar que não vale a pena. Eu estou cansando. Não vale a pena. Eu sei que Satanás é poderoso. Por isso eu preciso que o Senhor seja mais poderoso nessa noite. Abra o meu olhar. Que quando eu levante agora, o Senhor venha ao meu socorro. Né? Assim. Eu não sou um erro. Falei para Deus, eu não posso ser um erro. Né? Eu não posso ser um erro. Sua palavra me diz isso, mas eu preciso viver isso. Eu não sou um erro. Eu não sou o que os meus olhos veem.
Eu não posso me deter no que as pessoas me mostram. Eu não posso me deter ao natural. E realmente eu levantei assim. E pela segunda vez Jesus tem me salvado aqui, né? Uma foi no acampamento e outra foi aqui. E eu sei que Jesus, Ele veio até mim e falou: não é fruto em vão o seu trabalho. Não há fruto em vão do seu trabalho. Então você não é um erro. E quando Ele falou isso para mim ali, eu literalmente, irmãos, entendi o propósito. Que mesmo eu vi a cena quando Jesus ali na cruz, Ele precisou morrer sem ver o evangelho dele ser divulgado, pregado, como foi depois. Ele morreu sem ver, mas Ele não morreu sem crer. Ele não morreu sem estabelecer. Ele não morreu em vão. Por mais que os olhos naturais dele não viram o que os discípulos fizeram depois, o que os apóstolos fizeram depois, mas Ele estabeleceu e creu. E hoje eu pude ver Ele realmente aumentar a minha fé. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês de muita importância. Essa semana, fazendo um mapeamento com as pessoas que têm vindo aqui, procurado ajuda, procurado uma forma de ser consolidada, porque o mapeamento não é para a rede mais, nem para a rede de jovem. O mapeamento é você querer uma ajuda maior, você querer realmente ser consolidado, na verdade. Eu percebi que o quão Jesus tem mudado a minha vida, né? O quanto aquela palavra de o corpo de Cristo realmente é corpo de Cristo. Um completa você de forma diferente. E essa palavra até nasceu do mapeamento, num dos mapeamentos. E eu lembro que uma das pessoas essa semana chegou para mim e falou assim: Denise, eu nunca ouviria isso dessa pessoa, nunca, jamais imaginaria. Talvez alguém próximo a mim eu esperaria, mas dessa pessoa não. E ela chegou e falou assim: eu sei qual que é o seu maior sonho da rede. Aí eu virei e falei assim: Ele falou assim: eu sei, porque o ano passado eu lembrei e senti muita dor por você. E eu falei: o que foi? Ele falou assim: todo ano faz algum que você está profetizando o culto dos 500. E realmente faz 3 anos que eu oro em relação a isso. Sim, firme mesmo, né? E quando eu vi você num culto, um dia que eu vim, você fazendo um apelo para a sua equipe, que eu vejo a sua equipe tão próxima e tal, e chegar no final do ano, você não atingir com essas pessoas próximas, eu senti muita revolta. E chorei muito por você. Foi nesse dia, ele falou a verdade do coração dele de amor por mim, né? Mas nesse dia que Satanás trabalhou uma seta maligna mesmo. E eu senti muita dor, porque assim, eu vejo o teu trabalho e eu queria tanto que você alcançasse. Se cada um trouxesse pelo menos 2, você alcançaria, né? E aí eu virei para ele e falei assim: mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mas eu fiquei com aquilo.
Sabe quando entrou assim? Né? E aí, depois atendendo uma outra pessoa, Jesus falou assim: sabe o que te falta? Primeiro, somente eu te basto. Só eu te basto. Te falta duas coisas. Por isso que eu falei que muitas vezes a gente fere a Jesus sem saber que está ferindo. Primeira coisa que te falta é realmente a minha presença. O quanto você jejuar, o quanto você orar, o quanto você meditar na palavra, o quanto você fizer isso mais do que você faz as coisas para a tua família, mais do que você faz no teu emprego, mais do que você faz no seu tempo livre, mais do que você faz em qualquer coisa, quando você fizer mais buscando a minha presença, eu te darei tudo. E segunda coisa, quando você entender que o seu testemunho tem que falar mais alto do que você prega, mais alto do que você é como mãe, mais alto do que você é nessa igreja, mais alto do que você pode pensar em alcançar. O seu testemunho tem que falar mais alto. E aí, irmãos, eu falei: meu Deus, eu entendi. Eu entendi. Precisava dele falar mais? Entendi. Entendi. E aí, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Eu quero falar algo sobre a vida de José, baseado no que ele falou para mim. Sabe, irmãos, eu não tenho muita dificuldade de ouvir Jesus. Eu confesso para você que eu passo até muito pouco tempo com Jesus. Mas o pouco de tempo que eu passo com Ele é muito intenso. Eu não levo 2, 3, 4 horas para entrar no Santo dos Santos. Para mim, 5 minutos eu já estou lá dentro. Eu sou muito intensa e por isso Jesus falou para mim que se eu tivesse com a intensidade que eu tenho mais tempo, eu seria o que Ele sonhou. Eu só não sou porque eu não passo muito mais tempo. Então daí a minha vergonha. A minha vergonha. Eu não sou crente de tabela, que ora meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu não sou crente que cumpre tabela. Eu sou alguém apaixonado que tem que viver na presença dele. Jesus falou: para de querer cumprir tabela. As suas tabelas te matam e cada vez mais te separam de mim. E aí, eu já estudei a vida de José, já preguei ele tantas vezes, irmãos. Mas dessa vez José me impactou. E foi na questão... Eu compartilhei até com algumas pessoas em alguns mapeamentos, porque às vezes eu dou o mesmo exemplo, então você acaba falando um pouco de cada coisa para cada um, né? As revelações vai vir na hora, você vai falando e vai ficando. José foi um grande, todo mundo conhece José do Egito como um grande sonhador, como um grande homem de Deus, né, que sonhou, conquistou, né? Nós já ouvimos até o nosso pastor Érico pregar sobre as fases que José passou, né? A fase de ser jogado na cova, a fase de ser vendido, a fase de ser lançado no cárcere e a fase de governo. Nós já conhecemos essas palavras tremendas, né, de Deus. Mas uma coisa em José me chamou a atenção.
E é uma coisa que nós jovens, nós da igreja, jovens não, eu vou falar jovens porque aqui José, a história de José começa com ele com 17 anos. Que é o que a maioria aqui tem ou já teve. 17 anos. Só que se eu perguntar para você, quantos anos você tem de conhecimento de Cristo? Talvez não chegue a 17 anos. Porque José, ele foi criado na lei judaica, né? O pai dele, Jacó, ensinou ele. Israel ensinou ele o quê? Todo a família ali dele falava de Jesus, de Deus, né? Tinha Jesus, falava de Deus. Do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de, não é? Então Jacó, como praticamente nasceu conhecendo Deus. Os feitos de Deus, a lei de Deus. Quantos anos você tem de Cristo? O problema que Deus me mostrou aqui não foi quantos anos José tinha de Cristo, mas em quanto tempo José governou, mostrando quem Cristo era nele. Porque se você for ler a história de José, do dia que ele foi vendido com 17 anos, até o dia que ele foi governante do Egito, o segundo maior homem do Egito, o segundo maior homem do maior país na época que existia no mundo. Você sabe quantos anos levou? 13. Com 30 anos, ele era tudo em Deus que um homem poderia alcançar. Tudo. Todas as áreas. Tudo. O segundo maior homem que existia na terra, vamos colocar em poderio. Com 13 anos, ele alcançou tudo. 13. E era menino quando começou. 17 anos. 17 anos ele começou o quê? Olha aqui, capítulo 37, versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, e estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles, o seu pai, né? José era um linguarudinho, falava muito mal dos irmãos, entregava mesmo, falava mal, falava a verdade para o pai. Mas José aqui, ele era jovem, 17 anos. Olha o versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José, com 17 anos, irmão, ele era amado. Ele era o querido de Deus, do pai natural. Ele era o querido. Quantos aqui são queridos de Deus? Você não é querido de Deus? Alguns são meninos, outros já não são tão meninos, mas são queridos, não são? Deus deu vestes novas, não deu? Convertidos, não somos? Temos vestes novas? Temos ou não temos? Temos, queridos. José era assim totalmente amado, totalmente ali, íntimo com o pai dele. Talvez nós também tenhamos tempos de intimidade. Temos ganhado presentes do Pai. Só de você estar vivo é um presente. Só de nada pior ter acontecido é outro presente. E assim por diante, não é? E José, então, aquele era muito amado, irmãos. Mas muito amado demais da conta. Nós somos tão amados de Deus. Amados demais de Deus. A sua vida, você vai ver que ela é quase igual a de José. Quase igual.
José também, gente, vivia numa família. Se você pegar do 37 para trás e começar a ler, José vivia numa família totalmente louca, totalmente instável, totalmente assim, cheia. O pai dele tinha 4 esposas, Raquel mais 3. Você já imaginou ele ter uma mãe e 3 madrastas? Você reclama da tua mãe, da tua madrasta, do teu pai ou do teu padrasto? Ele tinha 4. 4. Desses 4 irmãos, era 11 irmãos. 10, né? Porque ele era o 11º. Ele era o 11. Ele tinha 10 irmãos. Você reclama de 1, 2, 3, meia dúzia? Ele tinha 10. 10 irmãos. José tinha 10. Eu não vou ler, mas se você for ver, são 10 irmãos. Irmãos, uma família totalmente desajustada. Totalmente desajustada. Briguentos, invejosos. José, então, ele sabia o que era viver em conflitos diários. Ele era o único mais novo, então ele não trabalhava. Os irmãos eram contra o pai por isso. Contra o pai. A irmã dele, Diná, não, isso conta 10 irmãos homens. Porque a Bíblia, ela não menciona as mulheres. Diná, por exemplo, era uma das irmãs dele. Uma das irmãs dele foi estrupada por Siquém. Ele vivia num lar, então, totalmente, assim, né? Um rebuliço. Um dos filhos dormiu, um dos irmãos dele dormiu com uma das concubinas do pai, uma das mães. Irmãos, era tudo distorcido o negócio. Era tudo distorcido. Mas ele não perdia o lugar do coração do pai dele. Ele era íntimo do pai dele. Ele era amado do pai. Ele tinha algo com o pai que mostrava quem José era. Amado, querido, verdadeiro. Por isso que quando os irmãos faziam um negócio, irmãos, ele ia contar mesmo, porque ele era muito verdadeiro. E ele era um com o pai dele. Ele era muito verdadeiro. Então José, ele tem todo um lar desestruturado. Nós justificamos não buscarmos a Deus muitas vezes por causa do nosso lar. Eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço faculdade, eu estudo, eu tenho trabalho para entregar, eu tenho não sei o quê, minha mãe que mandou, meu pai fez, aconteceu e não sei o quê. Gente, nós temos tantas desculpas para dar para Jesus. Porque a minha família, você não conhece, minha família é isso, minha família é assada, irmãos, família é a mesma coisa, só que cada uma dá o mesmo problema em dias diferentes. Um dia é a tua mãe, um dia é a minha, um dia é o teu pai, um dia é o meu, um dia é teu irmão, outro dia é o meu. Ela só dá problema em dias diferentes, mas dá. José, ele tinha tudo isso aqui tendo problema todo dia, irmãos, porque era muita gente a família dele. Era 4 famílias. Tudo dava problema. Mas a presença de Deus para ele era única. O relacionamento que ele tinha com o pai natural dele era o mesmo com Deus. Real. Era real, irmãos. Muito real. Era muito real o relacionamento dele. Mesmo com a família. Porém, versículo 4. Olha aí, alguém leia para mim. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Irmãos, pior coisa que nos desmotiva é quando a gente tem problema dentro de casa, não é? Você vem para a igreja como? Arrebentado. É ou não é? Irmãos, ter problema em casa nos arrebenta. Trabalho, tudo nos arrebenta, mas em casa é pior.
E só que a gente muitas vezes cai numa condição de vir com o problema, e por isso a presença de Deus fica aqui. Deus, resolva o meu problema. A presença de Deus fica aqui. Deus, renova eu. Deus, ó, o meu problema é o meu umbigo, é a minha coisa. A presença de Deus ali. Irmãos, quando os irmãos de José começaram a invejar, porque ele não trabalhava, tinha a túnica mais linda, é o que o irmão compartilhou no começo ali para mim. Aquele casal que está vindo para ajudar a rede agora, viu, irmãos? Casal abençoado ali, ó. O Washington e a esposa dele está vindo para ajudar a rede. Glória a Deus. Deus levanta de onde precisar for. Se não nasce aqui, nasce de fora. Amém? Então, o que aconteceu? Ele falou uma coisa hoje no começo da rede para mim, que eu falei, meu Deus, é o que eu vou pregar. Ele falou assim que, às vezes, na igreja, é o lugar onde a gente mais convive com ladrão, com presidiário. Irmãos. Porque aqui tem um bando de gente, às vezes, alguns assassinos para matar minha fé. Tem um bando de ladrão para roubar a minha bênção. A única coisa é que nós não vê a ficha corrida deles, né? Não sabe que eles estão presos. Às vezes tem uns foragidos aqui no meio. É ou não é? Aqueles irmãos de José eram de jeito, presidiado, porque intentaram mal contra ele. Irmãos, fala que eles queriam matar José. Olha aqui, versículo 20. Vindo, pois, agora, José foi ter com os irmãos, né? Vindo, pois, agora, matemo-no e lancemos numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Irmãos, eles queriam matar os sonhos de José. Quantos aqui creem que Deus te salvou por um único propósito, ser uma grande testemunha de Deus? Mas quantos aqui já viram esse sonho muitas vezes tentar ser destruído? Não é, irmãos? Porque se a gente não alcançou ainda, algum problema tem. Se não é em nós, é alguém tentando contra nós, não é não? É ou não é, irmãos? E aqui tentaram, viraram e falaram assim, vão matar ele, vão jogar numa cova, vou ver. Aí eu quero ver se esse moço vai sonhar. Eu quero ver se ele vai conseguir sonhar novamente. No versículo 27 você vê que Rubem, já com o coração um pouco mais, vira e fala assim, vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. Então, o que aconteceu? Ele foi vendido. Irmãos, como que está seu testemunho? Em casa, no trabalho, na igreja. Agora eu vou te perguntar o lugar que mais você tem que responder. Como está seu testemunho diante de Cristo? Na escola são só 4 horas lá dentro, às vezes 6 horas, 8. Ali dá para esconder. Na minha casa, às vezes eu passo pouco tempo, né? Trabalho, escola, faculdade, então dá para esconder em casa também, às vezes. Na igreja, o lugar mais fácil de esconder. Todo mundo adorando, cantando, louvando, não fala, ninguém te irrita. O lugar mais fácil de esconder as suas coisas é dentro da igreja. Mas e o teu testemunho diante de Cristo? Como que está? Porque diante dele é que o céu é para você, ou o inferno é para você. Porque é diante dele que você vai ser, que ele vai te entregar ou não as chaves. Diante de Cristo, como é o teu testemunho hoje? Você foi vendido para o Egito e se tornou do Egito? Você foi vendido para o teu trabalho e se tornou o seu Deus, o Mamon?
Você foi vendido por uma família e se tornou aquela família com a herança dela. O que você é? Qual o seu testemunho? Para quem você foi vendido? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Quem é teu tesouro? Para quem você se vendeu, irmãos? José foi vendido por 20 ciclos de prata pelos irmãos. Quanto que o seu testemunho está valendo hoje? Quanto que você está valendo diante de Cristo, irmãos? Essa é a resposta que você precisa descobrir nessa noite. Quanto que vale o seu testemunho? Que preço tem ele? Que preço tem o seu testemunho? José era um menino de Deus, 17 anos, convivia com o pai, verdadeiro, andava com a presença de Deus, mas foi vendido por inveja, por pessoas que não entendiam o sonho real dele. Não era sonho, irmãos, ele estava vendo o sobrenatural, ele estava vendo o futuro. Quando você vê o futuro, quando você imagina o futuro e lança a palavra disso, as pessoas ao seu redor tentam te vender um emprego melhor para te tirar melhor da igreja, te vendem uma instrução melhor para te tirar mais da igreja, te vendem prazeres maiores para te tirar da igreja, te vendem coisas, eles vendem. E nossa alma justifica. Não porque eu preciso trabalhar. Não porque eu preciso de dinheiro. Não porque eu preciso estudar. Não porque eu preciso isso. Não porque eu preciso isso. Nossa alma, irmãos, nossa alma é a pessoa é a coisa que mais dá jeito. Ela se vende muito rápido. Muito rápido, a nossa alma. Mas José, irmãos, ele foi vendido, sim. Ele foi vendido. A Bíblia diz que quando ele chegou no Egito, irmãos, olha aqui, capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua. Irmãos, José saiu da casa do pai com um testemunho assim: filho amado, verdadeiro e obediente. Ele chegou na casa do egípcio. Primeira coisa que o dono lá percebeu que esse homem, olha, o egípcio para ter Deus, irmão, ele tinha 300, gato, rato, formiga, tudo ele tinha de Deus. Mas na hora que José pisou lá, ele falou assim: olha, o Deus desse moço é com ele, porque tudo que ele põe a mão prospera. Chamou a atenção do chefão. Olha o testemunho desse moço. Ele era 17 anos. Mas a primeira coisa que eu quero que você anota, se você está anotando, primeira coisa que uma pessoa que vai responder a pergunta de quanto está valendo o testemunho dela diante de Cristo é: o quanto que você é fiel a Deus. José, 17, 18 anos, né? Não sei quanto tempo ele estava ali servindo já. A mulher de Potifar, linda, maravilhosa, banhada em perfumes, especiarias. Mulher egípcia é linda, né, irmãos? Difícil você ver uma feia. Elas são muito bonitas. A mulher chega para ele e fala assim: dorme comigo. Irmãos, ele era jovem, estava com os hormônios explodindo. Explodindo. A mulher chega e tenta seduzir ele. Irmãos, ele foi tão fiel que olha o que ele falou, olha aqui. Versículo 7, 39, 7.
E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha o versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és mulher, porquanto tu és sua mulher, a mulher de Potifar, ele está falando. Pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Irmão, olha a resposta de um jovem para aquela mulher. O teu marido me pôs para governar essa casa e falou que eu podia pegar tudo que eu quisesse, menos tocar em você. E eu não vou fazer isso então. Eu posso ter tudo aqui, menos você. E segundo, pecaria eu contra Deus? O testemunho dele aqui continua, irmão. No momento de maior tentação dele, ele era obediente. E ele sabia que ele não podia pecar contra Deus. Irmãos, ele estava num país estranho, longe da família dele. Ali ele não podia fazer nada contra aquele povo. Aquela mulher podia fazer qualquer coisa contra ele, como fez. Na hora que ele falou isso, o que ela arquitetou? Vou prender ele lá no cárcere. Irmão, ele ficou anos naquele cárcere. E a primeira coisa que ele podia falar é o seguinte: gente, eu não pequei, não pequei contra ela, não pequei contra Deus. Por que Deus está permitindo que me leve por esse cárcere? Ele não podia ter feito isso, irmãos? Podia, ele não pecou. Irmão, mas ele era fiel a Deus. E ele sabia que sendo fiel a Deus, Deus era fiel com ele. Por que nós vendemos o nosso testemunho? Porque achamos que somos injustiçados diante de Deus. Ganho pouco, não casei, não é do jeito que eu queria, não me deu, está demorando, não é emprego, não é isso, não é aquilo, eu não tenho, eu não posso, é isso, é aquilo. Deus, o Senhor não está vendo, não estou pecando, não fui para o mundo, não desisti, eu oro, jejuo, e o Senhor não faz nada. Irmãos, atitudes assim foi do povo, e toda vez que o povo fazia isso, o povo caía e perdia a guerra. Sabe por que o nosso testemunho é vendido? A prova é quantas guerras nós temos perdido. Quantas guerras eu e você temos perdido? É quantas vezes nos vendemos. Ele não se vendeu, ele falou assim: olha, primeira coisa que eu sou fiel a Deus. Mateus 6 fala o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não tinha esse versículo, irmão, mas ele tinha isso no coração. Eu vou buscar a Deus, porque todas as coisas que me faltar, Ele vai me dar. O que essa mulher está me oferecendo não é. Irmãos, o que as pessoas te oferecem aí não é para você. Esse momento feliz que você está vivendo, vou te falar um negócio, vai te custar o cárcere. Ele vai te custar. Só que o cárcere, diferente de José, porque José foi para o cárcere inocente. Por isso que Deus teve pressa em dar o governo para ele. Mas tem gente que vai para cárceres porque fica com momentos aí e ficam lá muitos anos. Muitos anos. Por causa de um testemunho de sedução. Por causa de uma sedução. É infiel a Deus. É infiel a Deus. Segunda coisa, de quanto que está valendo o seu testemunho, irmãos, é o quanto da presença de Deus você tem. Ele saiu da casa dele com a presença. Ele foi vendido para o Egito. As pessoas perceberam a presença de Deus nele. Ele estava lá no cárcere, olha lá, 39, 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar
onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Irmão, não importa aonde te coloquem, se o teu testemunho é que a presença de Deus é em você, tudo vai prosperar. Tudo vai prosperar. Mas o quanto do teu testemunho tem a presença do Senhor, para que as pessoas vejam prosperidade em você. No capítulo 40 fala que ele ficou ali 2 anos, irmãos, sofrendo aos olhos dos outros, porque lá dentro José governava e prosperava, porque o testemunho dele era: ainda que a presença do Deus vivo é real, a presença do Deus vivo é real, a presença do Deus vivo é real. Agora, irmãos, nós perdemos a chance de nos tornarmos o que Paulo se tornou, o que Pedro se tornou, porque nós não aproveitamos as oportunidades de Deus. Quantas oportunidades Deus te deu para que a presença dele reinasse? Irmãos, quantas oportunidades Deus te deu para que você mostrasse a presença de Deus? A Bíblia diz que ali no cárcere a presença de Deus era tão real que você não vê falar que José pregava o evangelho ali, mas a vida dele era o evangelho. A vida dele era as leis, os mandamentos. A vida de José era: Deus existe e o meu Deus pode qualquer coisa que o homem nenhum pode fazer. Irmãos, a presença, ser fiel a Deus e não ser seduzido, e andar sendo a presença de Deus nessa terra faz a diferença no meu e no seu testemunho. O que Benny Hinn tem? O que Dave Robertson tem, irmãos? Um homem que consegue orar 20 horas e viver 4. E em 4 alcançou o mundo inteiro com seus livros, sua palavra, a oração em línguas, hora após horas, que chegou até nós. Como um homem desse, em 4 horas, atinge o mundo? Alguém já foi no seminário do Dave Robertson? Aqui. Irmãos, você vai no Dave Robertson, vem aqui vocês dois aqui. Ó. Eu imagino que a presença, fica cada um do meu lado. Na hora que eles vão buscar ele, porque primeiro tem a adoração, né? Deixa eu segurar assim. Na hora que vão buscar ele para ele poder ministrar, ele já está um pouquinho de idade mesmo, mas na hora que ele vem assim, ó. E onde ele vai passando, a pessoa vai sendo curada. Aí ele para assim, ó. Aí ele começa a falar 10, 15 minutos, 20 minutos. Irmãos, mas o que sai daquele boca daquele homem é uma Bíblia que eu nunca vi ser pregada. Porque ela não sai como eu estou te pregando.
ela sai como que se as letrinhas aqui, ó, dançassem na sua frente. Uma coisa fenomenal. Fenomenal. José era assim. A presença era nele. O testemunho que ele queria dar era tão grande, que a presença era de Deus nele. E a terceira coisa, para você responder o quanto está valendo o seu testemunho é: você aproveita as oportunidades ou murmura contra elas? Se Deus te mandar para um cárcere, para que você fique lá 2, 3, 5 anos, ali você vai murmurar ou você vai aproveitar a oportunidade para mostrar que Deus em você é maior? Irmãos, todos ali viam Deus na vida de José. E quando aquele rei teve aquele sonho e falou: nenhum homem pode decifrar o meu sonho, porque eu quero que ele venha aqui e sonhe o sonho que eu tive. Qual homem pode fazer isso, gente? Você sonhar e me contar é de Deus. Você sonhar e falar: decifra o sonho, conta? Não. Veja o sonho e me conte. É doido. Só alguém que tinha a presença de Deus para fazer isso. E José tinha, irmãos. José tinha. Então, quando ele chegou para o rei, falou assim: olha, o teu sonho é assim, assim e assim. Irmãos, na hora. Olha o versículo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos, aqui já não é menino, ó, um varão, já é homem, como este, em qual haja espírito de? Haveria algum varão que a gente acharia que tivesse Deus como ele tem? Olha o testemunho de alguém que tinha já lançado no cárcere por duvidar dele e agora reconhecendo: não, Deus é com esse homem. Deus é Deus nele. Eu errei, Deus é Deus nele. Eu lancei ele no cárcere, não, mas ele estava certo. Deus é Deus na vida dele. Quantas pessoas hoje podem atestar que Deus é Deus na sua vida? Não porque você alcançou um dia milagre. Ah, hoje Deus me livrou disso. Ai, Deus me livrou da... Não, mas da tua vida ser Deus na terra. Mente distorcida é a nossa, de achar que porque cai migalhas da mesa do Pai e a gente se contenta com um negocinho aqui. Estou falando que o seu milagre não foi milagre, mas às vezes a gente troca o milagre pelo Deus do milagre. Não, Deus foi comigo e me deu esse milagre. Aí passa 10 anos sem você ver milagre. Passa 2 anos, passa 6 meses sem você ver. Sabe por quê? Porque não é a presença dele em você. É o que você busca só das coisas dele. A presença, ela é real. Presença, ela é real, irmãos. O testemunho de José foi desde quando ele estava na casa do pai, quando ele chegou no Egito, que as pessoas viram, quando ele disse não para aquela mulher, quando ele foi jogado no cárcere, era a mesma, olha, você vê que é a mesma frase na boca de pessoas diferentes. A presença de Deus era com ele, e aonde ele tocava, prosperava. E a presença, o Espírito de Deus era nele, e ele era abençoado. Era a mesma coisa da boca de todo mundo, de uma única pessoa. O que sai da boca de diversas pessoas a teu respeito? Não, olha, para minha mãe eu sou assim, para o meu pai eu sou assado, para o fulano na escola eu sou de um jeito, na igreja eu sou de outro. Irmãos, tinha que estar saindo a mesma coisa de você. A mesma presença de Deus. Não, ali habita a presença de Deus.
Irmãos, aquilo foi tão real. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aqui ele já era governante do Egito. 30 anos. 13 anos. Só eu tenho 2 vezes isso em Deus. Eu tenho 13 mais 13. E mais um pouquinho. Quanto vale o seu testemunho diante de Cristo? Ele foi governante do Egito. E aqui fala, irmãos, que ele andava por todo o Egito e todo mundo via Deus nele. Agora eu vou chutar o pau para você. Todo mundo que tem um encontro real com Jesus, todo mundo que tem a vida totalmente transformada, todo mundo que tem autoridade no nome de Jesus. Porque, irmãos, o que mais hoje está faltando no reino é pessoas que têm autoridade para pregar para pessoas nessa igreja, nessa cidade, na nossa nação. Que tenha autoridade para viver Cristo na terra. Bonita essa história, né? José, testemunho, fiel a Deus, né? Menino realmente que tinha a presença de Deus, que realmente alcançou com 13 anos tudo que um homem poderia imaginar. Porque aqui, irmãos, com 30 anos, se você for aqui, ó, versículo, capítulo 46. No versículo 46, fala. Ele já tinha encontrado os irmãos, já tinha tudo. Ele já tinha 2 filhos. Já era casado. Com 30 anos. Ele já tinha conquistado tudo que você imaginar de felicidade. Ele tinha carro. Porque aqui fala que quando ele foi encontrar o pai dele, no versículo 29, ele foi de carros. Lógico que é os carros egípcios, puxadinho lá pelos animais. Mas ele tinha carro, ele tinha mansão, ele tinha dinheiro, ele era poderoso, casado, 2 filhos. Pensa tudo algo que você quer conquistar. Tinha toda a ciência do Egito com ele tinha tudo. Pensa numa coisa, ele tinha. Mas o problema nosso é, eu vou servir melhor Jesus quando eu tiver uma casa boa. Eu vou servir melhor Jesus quando eu tiver a moto. Eu vou servir melhor Jesus quando eu tiver o carro. Vou servir melhor Jesus com a minha faculdade. Vou servir melhor Jesus quando eu casar. Vou servir melhor Jesus quando eu for mãe, pai. Vou servir melhor Jesus quando o meu ministério romper. Vou servir melhor Jesus quando... Irmãos, se você não serve hoje, você não vai servir Ele nunca, mesmo Ele te dando tudo. Você vai continuar o mesmo medíocre, o mesmo mentiroso e enganador que você é hoje. Você já conquistou algumas coisas em Deus? Mudou sua vida de oração? Você já conquistou algumas coisas em Deus? Mudou sua vida de jejum? Você já conquistou algumas coisas em Deus? Mudou sua vida de testemunho? Você já conquistou algumas bênçãos em Deus? Mudou quem você é nessa cidade? E você vem me falar que se conquistar mais, vai mudar? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque vendemos o nosso testemunho por causa do compromisso que ele exige. Ser jogado no cárcere, ser jogado em cova, ser perseguido, ser
caluniado, ser injuriado, ser perder tempo, ser sofrido. E principalmente ter que pagar um preço para andar com a presença de Deus. Porque, irmãos, andar com a presença de Deus, você tem que orar mais que 5 horas. Você tem que ler a Bíblia mais do que meros 2, 5 capítulos. Você tem que comer investimento. Semana eu falei muito disso no mapeamento. Você investe tanto em estudo natural, mas você está na faculdade do Espírito Santo, a qual que vai te dar o diploma, que é entrar no céu, e você não investe porcaria nenhuma nessa faculdade. Você não tem presença nas aulas. Você não tem atenção quando estão te dando aula. Você não obedece os trabalhos que te dão. Sabe por quê? Misericórdia e perdão de Deus exige, não precisa de nota para passar. Posso tirar 0, que ainda assim Ele me perdoa. Por que você não tira 0 na faculdade aqui? Tira 0 aqui. Não tiro porque aqui eu preciso do diploma. Na do céu você vai ficar, viu? No do inferno, lá cabe você com 0. Satanás te dá 0 toda hora. Ali você passa com 0 com louvor. Ele faz até formatura e colação de grau, te dá a festa de graça. Irmãos, porque o problema, a gente acha muito bonito aqui. Quando Jesus me mostrou isso aqui, eu falei, puxa, eu já estava judiada, porque, né, rápido, governante e tal. Jesus falou, você acha que parou aqui? Eu salvei José e livrei ele, porque isso, ser governante, era o que eu sonhei para José. Você pensa pequeno, Denise. Você pensa muito pequeno. Você é muito pequena. E eu falei, uai, o que mais tem que José pode querer? Ele foi o cara de Deus. O cara. Aí ele virou para mim e falou assim, sabe qual foi o resultado da vida de José para mim? Mateus 45:21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandamento de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu a cada um mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentas carregadas do melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo e pão e comida para o seu pai, para o caminho. Mateus 47:11. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra dos Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas. Eu não estava preocupada, Deus falou para mim, em dar para José o melhor da terra somente. Ele mereceu, pelo coração dele. Mas eu estava preocupado em saber se ele poderia se tornar um homem, aonde ele voltaria e todos vissem que o testemunho dele era tão real, a ponto dele transformar a vida toda da família dele e de toda uma nação. José se tornou o maior testemunho que Israel teve de homem sustentador da presença de Deus e de alimentar um povo. Esse foi o resultado de José ser quem ele era. Não era ele ter tudo, mas ele se tornar o testemunho de Israel diante do maior governo do mundo.
Eu sou servo do Deus vivo e toda a minha casa se alimenta de mim. Quem se alimenta de você? Sabe, irmão, é uma vergonha. É uma vergonha você vir para a igreja sem trazer uma pessoa para Jesus. Se tirar hoje a palavra e o louvor da igreja, você vem aqui para quê? Diga para mim, por que você vem na igreja? Se não houver palavra e não houver louvor, a Bíblia fala que você tem que vir para contar os testemunhos de Deus e dos grandes feitos que Ele faz em você. Você vem para a igreja para quê? Responde para mim. Tira o louvor e a palavra de você. Você vem para a igreja para quê? Testemunhar o quê? Roupa? Perfume? O que você vem fazer aqui? Se a tua vida não alimenta ninguém, se você não pode ser levantado diante de toda a tua família, diante de todos da tua faculdade, diante de todos do teu trabalho, como aquele que tem a presença e alimenta, ou diante dos teus irmãos da igreja, você não pode ser levantado como fonte de alimento. E aqui Jesus me matou. Do que vale toda a tua vida na minha presença, Denise, se a minha presença não é em você, a ponto de você governar e alimentar como testemunha minha, só para isso, o resultado da tua vida é se tornar grande com a minha presença. Irmãos, eu tenho orado para Deus não precisar tirar como Jó tudo de mim, para que aí depois eu possa falar, não, agora eu já não tenho mais nada, eu tenho que ir para a igreja e servir mesmo. Mas eu quero que com tudo que Ele tem me dado, eu sirva Ele tão intenso, que todos comecem a vir para esse culto. Todos comecem a querer Deus, todos queiram comer da palavra. E eu tenho realmente me preocupado, irmãos. Nossa, hoje à tarde, na hora que eu estava ali falando, ligando para todo mundo por causa do mapeamento, e aí você tem comido da palavra, você tem comido disso e daquilo, e a pessoa, ainda não, não sei o que. Eu falei, Deus, que a minha vida mude como a de José, a ponto das pessoas verem que a tua presença é que vale mais a pena, Senhor. Senhor, vai ser tirada a hora, vai ser chegada a hora onde vão tirar os consolidadores, vão tirar o Espírito Santo, e aí as pessoas não vão conseguir ir para o Senhor, e hoje elas não veem que Jesus está amando a ponto de falar, olha, eu estou te fortalecendo, porque vai vir a hora, e quando vier, a perseguição vai vir. E eu não quero que você se venda. Eu não quero que você me traia. Eu não quero que você me negue. Eu não quero isso. Mas hoje eu tenho te fortalecido. Aproveita isso. Porque na hora que vier, você vai ver que vai ser difícil. Irmãos, você fala que está difícil. Você não está nem na tribulação. Você está nem no começo.
Você está começando a sentir o amor esfriar, mas ele está esfriando começando de você mesmo. Você não está sentindo dos outros, você está sentindo o seu esfriar. Por isso, irmão, José, ele pôde voltar e mostrar para o pai dele. Ele buscou o pai dele. O encontro de José com o pai dele foi a prova. Ele chegou com o carro falando, pai. E o engraçado, volta aqui só um pouquinho. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gozém, e chegar à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se-lhe, lançou-lhe ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Aqui Jesus me amou. Falou, Denise, o seu testemunho tem que ser grande, mas você não vai provar para as pessoas através do que você conquistar, dos milagres que eu fizer através da sua vida, da multidão que eu possa te dar. Você vai mostrar Jesus para as pessoas quando você mostrar que você gruda no meu pescoço, me dá cheiro, sabe? Você é íntima minha, que você funga no meu cangote, que você tem a minha presença, que você é tão íntima minha, que quando você se encontra comigo, é no meu pescoço que você agarra. Não é nas minhas coisas. As minhas coisas eu vou fazer os outros ver carro, e isso e aquilo, eu vou fazer as pessoas ver. Mas eu quero que você, quando eu chegar perto, gruda no meu pescoço e me deixar cangote assim, ó. Irmãos, aí ele quebrou minhas pernas. Eu fico procurando meio para lotar isso aqui, meio para fazer, eu não preciso nada disso, eu preciso do cangote de Jesus, é do pescoço dele. E chorar ali. Que ali ele me pega no colo, ali ele me abraça, ali ele veste eu, troca eu, bate em mim. Quanto vale o seu testemunho? É o quanto de intimidade você tem para ele. Foi isso que ele falou para mim. Sabe quanto que está valendo? É o quanto que você tem do meu pescoço. Se você não atingir o meu pescoço, você nunca vai ter meu olhar, você nunca vai ter o meu cheiro, você nunca vai ter minhas mãos, você nunca vai andar sobre os meus pés, você nunca vai ter a minha presença, porque nem o meu pescoço você entrelaça. É isso que está valendo o teu testemunho. Feche seus olhos.